Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com muita satisfação, nós começamos mais um programa, Jovens Destemidos. E nós estamos falando aqui sobre um assunto muito glorioso, né? Estamos falando sobre o ancião de dias. Nós estamos entrando agora nessa parte 2. Nós temos um tempo limitado e às vezes não dá para nós seguirmos em muita coisa, né? É muita informação e como eu disse no programa anterior, o abutre se desintegra. Mas a águia, ela come, e onde tiver o corpo ali se ajunta as águias. Então, essa palavra aqui é maravilhosa porque ajunta a águia, né? Graças a Deus por isso. E nós estávamos provando para os irmãos que esse ancião de dias é a noiva. Nós mostramos alguns parágrafos aqui para os irmãos, provando que o ancião de dias é a noiva. E como eu disse aqui, ela só tem poder quando ela volta da tribulação. Antes disso, ela não tem o poder para julgar o mundo. Ela não tem o poder, porque ainda ela não está casada. O irmão Brana diz na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, que quando Isaac e Rebeca estavam casados, quando eles se casaram, foram na tenda, tiveram um relacionamento de sangue, que o irmão Brana nos ensina, aí sim, quando eles saíram da tenda, aí sim Isaac e Rebeca tinham poder sobre todas as posses de Abraão. Então, quando a noiva se casar, quando ela estiver nas bodas do Cordeiro, durante os 3 anos e meio, e ela tiver o relacionamento de sangue com Jesus Cristo, aí ela volta e ela tem domínio de tudo. E ela chega e julga as nações. E vai julgar com o quê? Com a palavra, com aquela palavra que sai da boca, aquela espada, né? E ela julga com a palavra. E ela coroa Jesus Cristo. É isso que o irmão Brana nos ensina. Quem coroa Jesus Cristo para dominar as nações é a noiva. Então, a noiva ela tem um poder muito grande. Nós não somos um povinho, irmãos. Jovem que está nos assistindo, nós não somos um povinho pequenininho. Não. Nós estamos passando por lutas, estamos passando por provas, mas tem um poder que está para chegar nas nossas mãos, que nós vamos dominar tudo. Não somos um povinho tão pequenininho assim, tão acovardado. Nós somos um povo muito grande, muito maior do que nós conseguimos pensar. Já pensou você julgando todas as nações? Você que talvez vive de um salário mínimo, talvez vive de pouco recurso, que às vezes você tem problemas, que às vezes você fala, será que Deus me ama? Deus te ama muito, irmão. Deus te ama muito. Olha a posição que Deus está te colocando, de julgar tudo, de colocar essa terra em ordem e coroar Jesus Cristo para dominar durante esse milênio. Nós temos um poder muito grande, né? Mas aqui tem um porém nesse julgamento aqui. Esse julgamento não é o mesmo do trono branco. Eu quero que vocês observem aqui, não tenha essa confusão. Esse julgamento no final da tribulação vai julgar só o povo da era de Laodiceia, só aqueles remanescentes da era de Laodiceia. Né? Ali vai julgar a Virgem Nécia, vai julgar esse falso profeta, vai julgar a besta, vai colocar todo mundo no lago de fogo. Ali vai ser julgado esse povo. Daí tem um outro julgamento que é pior do que esse, que daí esse é lá depois do milênio, que é o trono branco, vai se assentar os tronos, vai abrir o livro de todas as pessoas de todas as eras, desses 6.000 anos da Terra, né? Então a gente não pode confundir o trono branco lá e esse julgamento que nós vamos julgar aqui. Esse trono branco aqui ele é muito maior. Esse aqui ainda é pequenininho em comparação ao trono branco que vai vir. Não vamos confundir essas coisas, trono branco e esse julgamento aqui do ancião de dias, que é a noiva. Amém? Então nós vamos continuar aqui, vamos ler em Daniel capítulo 7. Vamos ler aqui no versículo 9, diz assim: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Como eu disse no programa anterior, parece que está tendo um erro aqui de gramática. Que está falando assim, foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. Um ancião de dias se assentando em uns tronos, né? Parece que está tendo um erro, mas não tem. É porque é a noiva sentando nos tronos, né? Aí o irmão Brana diz assim, ó, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Nós estamos lendo Daniel 7, verso 9. Verso 10 diz assim, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros.
Quem que são esses milhões e milhões que assistiam diante dele, desse ancião de dias? Esses milhões e milhões é a Virgem Nécia, né? Aqueles que não aceitaram, eles vão morrer, vão ser mortos pela besta, mas vai ter um julgamento da palavra contra eles. E aí eles vão morrer, as Virgens Nécias, e eles vão ressuscitar na segunda ressurreição. As Virgens Nécias nem passam pelo milênio. Aí no verso 11 diz assim: então estive olhando, por causa das vozes, das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Então esse animal, esse chifre, esse falso profeta, ele se levanta, mas ele vai cair. Ele só faz festa até a noiva voltar. Quando a noiva voltar, a noiva vai dar um ultimato nele. Vai mandar lá para o lago de fogo. E a noiva junto com Jesus, né? Porque na terceira vinda Jesus vem com a noiva. Mas quem vai estar ali julgando vai ser a noiva. Colocando tudo em ordem. E esse chifre, o super-homem de Satanás, só faz festa até quando o ancião de dia chega. O ancião de dia chega e põe fim a essa barbaridade que esse super-homem está fazendo. Nós vamos aqui na mensagem às 10 virgens, parágrafo 194, e eu quero que os irmãos observem e estejam atentos ao que o irmão Brana diz aqui nessa mensagem. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 194. O Brana diz assim: ó, agora ao final do tempo, quantos sabem que a Bíblia diz que os santos julgarão a terra? Né? Paulo diz assim: por que vocês estão preocupados em julgar uns aos outros? Vocês não sabem que os santos julgarão a terra? Né? Paulo assim o disse. Vamos abrir agora o livro de Daniel e vamos ao trono branco. Né? Poderíamos tirá-lo de Apocalipse, mas eu gosto de tirá-lo de Daniel. É a mesma coisa, Daniel 7, e apanharemos o grande trono branco do julgamento aqui. Esse trono branco que o irmão Brando está falando não é aquele trono branco do final do milênio. Esse é o trono branco do ancião de dias. Esse é esse pequeno julgamento. Não é o grande trono branco, não, é só o trono branco. Vamos começar no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel. Né? Estando eu considerando as pontas, aqui ele vai ler o versículo que nós lemos, vamos lá para o 195. Agora observe o versículo 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esse é todo o reino gentílico acabado. O profeta está falando. Agora recordem, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram diretamente até essa última coisa. Nós sabemos disso através da nossa história que estamos tomando. Cujo foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve. Vocês sabem quem era aquela outra noite naquela visão? Jesus. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Ali está a igreja voltando com ele, vem? Isso aqui o irmão Brando está falando, mas lá nos selos ele vai corrigir e falar que esses milhares de milhares é a Virgem Nécia. Esta é a noiva subindo e o resto do mundo. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quanto aos outros mortos, foi-lhes tirado o domínio. Quero dizer, aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Agora observe o parágrafo 196 aqui, que é onde eu quero que os irmãos observem. Agora, o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. E a igreja eleita. Está vendo que aqueles milhares de milhares não pode ser a noiva? Porque como que a noiva está julgando e está assistindo ao mesmo tempo? Né? Então o irmão Brana ele faz essa correção depois. Mas quem vai estar julgando é a noiva. Aqueles milhares de milhares são as nações, é a Virgem Nécia, né? é o restante do mundo. O irmão Brano nos fala aqui. A igreja que tem sido tomada retornará após aqueles 3 anos e meio.
e depois daquele tempo, e lá em Apocalipse ele mostra isso. O restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Quantos de vocês já leram isto? Muitas vezes. Não viveram por 1000 anos. Jesus retorna com a noiva. O irmão Brana diz assim no 197. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. A primeira vez ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez ele vem para levar a sua noiva. Como um caso de amor, se aproxima e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo. Encontrá-lo nos ares. A secreta vinda do Senhor vem. A segunda vez ele vem a receber a sua noiva. A primeira vez redimi-la, a segunda vez para recebê-la e a terceira vez com ela, rei e rainha. Aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Paulo disse, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas? Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e aos seus. Disse que eles são os advogados no jurado. Ali ele se assenta no trono. Aqui está a noiva, a advogada. Amém? Então você observa aqui que Paulo falou assim, por que vocês têm contenda um com o outro e um fica julgando, o outro julga o outro? Nós não temos que se preocupar com essas coisas mínimas que Paulo fala. Não, tem um poder muito grande para nós mais na frente, que nós vamos julgar o mundo. Por que nós temos que julgar o nosso irmão? Eleito não persegue eleito. Nós temos que viver para o outro. Vida eterna é isso, viver para o outro. Como Jesus disse, se um dá um tapa na minha face, eu ofereço a outra. Aqui nós temos que viver uma vida de rendição. Rendermos nossa vida a Jesus Cristo, porque depois lá quem tem que se render é as nações. Eles vão ter que se render. Pedir perdão, misericórdia. Tem misericórdia de mim. E a noiva vai estar aqui com vara de ferro, regendo as nações junto com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o irmão Brano nos ensina. Amém? Agora vamos observar aqui. No versículo 11 diz assim, então eu estive olhando, Daniel 7, versículo 11 diz assim, então eu estive olhando por causa das vozes das grandes palavras que o chifre proferira. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. Então nesse julgamento, a besta, o falso profeta e o dragão, o irmão Brana diz isso na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Você pode depois dar uma observada lá. O irmão Brana diz que o falso profeta, a besta e o dragão, eles vão ser mortos, vão ser queimados no fogo. A noiva vai julgar e falar, vocês vão tudo pro lago de fogo. Aí Daniel nos dá essa interpretação, porque Daniel ele fica preocupado e ele chega num ancião lá e fala assim, mas me dá revelação, me fala sobre isso daí. Aí o ancião dá a revelação para ele, e o ancião diz assim, lá no versículo 26, ele diz assim, mas o juízo será estabelecido e eles, observa aí que está no plural, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E eles, está no plural, irmão, está no plural, não está escrito e ele, e eles. Então é muita gente, vai estar um julgamento e a noiva vai tirar o domínio desse falso profeta, aí, esse falso ungido, esse super-homem de Satanás. E eu quero aqui, apenas para nós encerrarmos, para me mostrar para vocês que esse ancião de dias é a noiva. Vamos lá em Apocalipse capítulo 1. E observa o que o irmão Brana nos diz aqui. Apocalipse capítulo 1. Olha só. Algumas provas aqui que esse ancião de dias é a noiva. Vamos observar o que a Bíblia nos diz. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Cingido pelos peitos ou seios. Aqui é uma mulher. É uma mulher. Isso é o irmão Brana aqui nos diz. Nós já lemos o parágrafo aqui, A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente. O irmão Brana fala que esse latão reluzente é juízo. Latão é juízo. Então a noiva vai estar julgando. Como se tivessem sido refinados numa fornalha. Nós não estamos sendo julgados agora? Não estamos sendo refinados pelo fogo do Senhor Jesus Cristo? E a sua voz como a voz de muitas águas.
Então observe que esse ancião tem a voz, uma voz de muita... O que é água? É povos. E a voz de muitas águas. Essa voz é a voz da noiva. Isso o irmão Brano nos diz. É isso que o irmão Brano nos diz aqui na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 47, nós lemos no programa anterior. Nós lemos: a voz de muitas águas é a voz da noiva. O irmão Brano diz isso também aqui nesse livro aqui, ó, 7 Eras da Igreja. Ele diz que essa voz é de muitas águas. Então esse ancião de dias, nós provamos aqui em 2 programas que o ancião de dias é a noiva. E a noiva vem para julgar. Nós lemos os parágrafos aqui. O irmão Brano nos provou, as Escrituras nos convenceu que o ancião de dias é a noiva. Amém? Eu espero que esses programas tenham te abençoado. E nos próximos programas nós vamos entrar aqui sobre o Filho do Homem. Quem que é esse homem aqui? De Daniel capítulo 7. Que ele vem e ele recebe todo o domínio. A noiva ela tem o poder de julgar, mas tem um que tem todo o domínio. Ele vem voando nas nuvens do céu. E ele se dirige ao ancião de dias. E o ancião de dias, o que ele faz? Ele dá todo o poder. Né? Daniel fala assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Quem que é esse que vai reinar? Nós vamos aprender isso no próximo programa. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.